vamos nos conectar nessas histórias maravilhosas. A primeira está em Vaikra, capítulo 15, verso 19 e verso 25. Vaikra, Levítico, capítulo 15, verso 19 ao verso 25. Eu coloquei na tela para você o texto já traduzido. Baruch Hashem. Eu coloquei para você na tela o texto já traduzido para facilitar aqueles que não têm a mesma versão de tradução que temos, e aí, para facilitar, eu coloquei aí. Se uma mulher, Levítico 15, 19, inclusive, alguém perguntou no sábado, na sexta-noite, no Kabbalat Shabbat, sobre isso. Eu falei, olha, amanhã à tarde, a gente vai falar sobre esse tema. Se uma mulher tiver um fluxo, e o fluxo do seu corpo for de sangue, se uma mulher tiver um fluxo, e o fluxo do seu corpo for de sangue, ela permanecerá no estado de nidá, estado de separação, como o estado quando ela está menstruada, no período de menstruação, por 7 dias. Então, mesmo que ela não esteja menstruada, que é o normal das mulheres, e aí ela fica realmente 7 dias sem ninguém poder tocá-la, não pode tocar na mulher. Por isso que você vai ver muitos judeus, principalmente os mais religiosos, eles não pegam na mão de nenhuma mulher que não seja a sua. E um dos motivos é esse, que aquela mulher pode estar no período de nidá, no período de menstruação, e aí, se ele pega ali, ele vai ficar impuro e ele não pode, por exemplo, ir à sinagoga no Shabat, se estiver próximo do Shabat, ou uma festa, próximo a celebrar uma festa. Então, somente na mulher, porque ele sabe quando a mulher dele vai estar nesse período, obviamente. Então, eu já presenciei algumas mulheres tentando ser gentis, conversando com um grupo, conversando com alguns judeus, e de repente ela para se despedir, como é costume aqui no Brasil, né? O povo brasileiro é um povo assim muito carinhoso, a gente se toca mesmo, a gente pega na mão, tal. Em alguns lugares não é bem assim, eles são mais... Mas nós somos muito carinhosos. E aí uma senhora, inclusive, ela, sem maldade alguma, ela estendeu a mão para se despedir lá de um judeu, que talvez fosse até um rabino, não sei. E ele simplesmente levantou a mão dele e disse que não, de jeito nenhum, em hipótese alguma. E ela ficou sem entender, e eu expliquei para ela, olha, ele está pensando que você pode estar no período de nidá, por exemplo, e ele não vai tocar na sua mão. Não adianta, ele não vai tocar na sua mão. E ela falou, olha, eu não tenho nem mais idade para isso, mas ele não sabe. Então, é assim, eles têm esse cuidado. Quem tocar nela será impuro até a tarde, é por causa desse texto aqui. Tudo o que ela deitar ou sentar no estado de nidá, no estado de separação, está impuro, por causa do sangue. Então, está impuro porque aquele sangue que está saindo dela pode contaminar outras pessoas. Lembre-se que tudo que temos, seja de doença ou o que for, está no nosso sangue. O sangue carrega tudo isso. A vida está no sangue. Quem tocar na cama dela lavará as roupas e se banhará em água, mas mesmo assim estará impuro até a tarde. Quem quer esteja sobre a cama, quer sobre algo que ela se sentar, ao tocar nela, estará impuro até a tarde. Seja no lugar, seja a cama, seja uma cadeira.
E toda a cama em que ele se deitar será impura. Pessoa que teve contato com a mulher. Teve contato com a mulher com fluxo de sangue. Se uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, preste bem atenção, são histórias conectadas. Se uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora do seu período menstrual, ou se o fluxo durar além do normal para o seu período, ou seja, mais de 7 dias, em todo o tempo em que houver o fluxo impuro, ela estará como se estivesse no período de nidar, ela é impura. Então, enquanto ela tiver o fluxo de sangue nela, ela está impura. Ela não pode, ninguém pode tocar nela, ninguém pode se aproximar dela, e aonde ela sentar estará impuro. Então, uma pessoa dessa forma, uma pessoa dessa maneira, praticamente ela não podia nem sair de casa. Porque ela não podia ir num lugar público. Porque aonde ela chegasse, e se as pessoas soubessem que ela estava com fluxo de sangue, elas não deixariam, por exemplo, ela sentar em lugar nenhum. Porque se ela sentar naquele lugar, ninguém mais pode. Então, o que acontece? Por causa de uma pessoa, todos os outros são punidos a não sentar ali. Então, era bem eles eram bem rígidos com isso. Quando descobria que uma mulher estava com fluxo de sangue dessa forma, como está descrito aqui em Levítico, as pessoas já sabiam que ela estava, então já alertavam ela antes, já gritavam, inclusive. Eles gritavam. Assim também como quando era uma pessoa afligida por Tsaraat. Ele, o afligido, ele tinha que gritar, ele tinha que dizer, né? Metsorá, Metsorá! Ou seja, afligido por Tsaraat. Afligido por Tsaraat. Se ele tivesse, ele tinha que falar antes, avisar, para que as pessoas não chegassem perto. Uma mulher com fluxo de sangue, a mesma coisa. Ela tinha que avisar. Ela tinha que alertar as pessoas, para que ninguém chegasse próximo dela, para que ninguém pegasse nela, para que abrisse o caminho para ela, quando ela passasse, por exemplo. Uma situação terrível, porque é uma situação vexatória. Porque imagine uma mulher sendo observada por todo mundo e todo mundo tendo medo de se aproximar dela por causa disso. Para que esse fluxo de sangue não trouxesse uma doença, um surto de doença para as pessoas. Toda a cama em que ela se deitar, enquanto tiver o fluxo, será para ela como a cama que usou durante seu período de nidar. Ou seja, ninguém pode dormir com ela. Então, o marido, se fosse casado, não poderia, porque estava no período de nidar. E tudo que ela se sentasse será impuro. Ou seja, tudo que ela tivesse de objeto na casa, somente ela poderia usar. A não ser que o fluxo parasse, e aí 7 dias depois, pronto, com impureza semelhante à do seu período de nidar. Mesmo processo. Quem tocar nisso será impuro. Lavará as roupas, se banhará em água, estará impuro até a tarde. Então tem todo esse processo aqui. Ninguém queria se aproximar justamente para não ficar dessa forma. A mulher, ela esperava justamente cessar o fluxo de sangue e após o período menstrual, vamos falar no período normal menstrual, após cessar os 7 dias do período de nidar, período da menstruação dela, ela tinha que se banhar em água. E após ela se banhar completamente no mikve, né? Após ela se banhar em água, ela estava novamente pura e poderia ter novamente relações com seu marido. Antes disso, não. Em todas as cidades antigas que você observa em Israel, cidades antigas, você vai observar que na cidade sempre tinha o mikve. Ou seja, o lugar onde se banhava. Banhos rituais, banhos de purificação, sejam eles diversos. Se tocou num cadáver,
se teve num período menstrual, ou se tocou em alguma mulher que estava no período menstrual, ou nesse caso aqui, que é um caso bem pior que o período menstrual. O período menstrual é um período normal, é chamado em algumas traduções a regra das mulheres. É algo normal para as mulheres. E o povo já estava acostumado com isso. Mas aqui, Vaikra, capítulo 15, traz uma situação muito complicada, que é uma situação de uma mulher com um fluxo de sangue por muitos dias, por muito tempo. Então, há uma história conectada a esse texto da Torá, e essa história está em pelo menos 2 evangelhos. No de Marcos, que eu gosto muito de alguns detalhes que Marcos traz, mas dessa vez nós vamos ver no livro de Lucas. Ano passado, eu analisei o livro de Marcos. Esse ano eu quero analisar Lucas. Lucas, capítulo 8, verso 40. Baruch Hashem. Quando Yeshua voltou, a multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Iair, nome hebraico, Iair, nas traduções cristãs está Jairo, Iair, nome comum na época, até hoje, líder da sinagoga. Ele era um líder da sinagoga. Prostrou-se aos pés de Yeshua, não no sentido de adoração, mas no sentido de rogar alguma coisa, de pedir alguma coisa, implorando. Né? Esse prostrar os pés aqui é como vamos dizer assim, um homem que quer conquistar uma mulher e quer pedi-la em casamento, implora. Então ela implora aos pés, é mais ou menos isso aqui. Ele se ajoelha aos pés e implora, por favor, me aceite, ou me aceite de volta, me perdoe, tal, esse tipo de coisa. Aqui não tem nada a ver com adoração. Prostrou-se aos pés de Yeshua e implorou, como, por exemplo, Yaakov se prostrou aos pés de Esav, seu irmão, e assim como todos os seus filhos e as suas esposas. Yaakov se prostrou aos pés de Esav, e os filhos de Yaakov também se prostraram aos pés de Esav, e as suas esposas, e as esposas de Yaakov, Rachel e Lea, também se prostraram aos pés de Esav, como também as concubinas. Não tem nada a ver com adoração, nesse caso aí. Tem a ver com implorar o favor, implorar alguma coisa. É o caso aqui de Iair, de Jairo. Implorou que fosse a sua casa. Gente, presta atenção nessa situação se coloque no lugar desse homem. Porque tinha uma única filha. Iair, ele tinha uma única filha, de cerca de 12 anos. Exatamente o período em que a menina, já que ela é uma menina, ela passa a ter responsabilidade pelas escolhas em relação às escrituras, os mandamentos, bat mitzvah, filha do mandamento. E era filha única, a única filha dele. Então, eu quero que vocês pensem, nesse período, praticamente as pessoas não tinham conhecimento de métodos contraceptivos, tal. Se esse homem só tinha uma filha, é porque eles tinham problemas, inclusive, para gerar filhos. 12 anos e só gerou uma filha, isso quer dizer porque eles nunca uma mulher, um casal na época, eles nunca tinham um pensamento como hoje, na sociedade de hoje,
de ter apenas um filho. Um filho apenas num casamento. Filho nenhum é uma maldição. E um filho só, um único filho, é uma situação assim bem. Não é a pior possível, a pior é não ter filho nenhum. Mas um filho só não era uma alegria completa na casa. Por quê? Esse filho, ele não teria irmãos. Ele não vai ter irmãos. Além de não ter irmãos, ele não vai ter. Se não vai ter irmãos, não vai ter sobrinho. Entendeu? Ele não vai ser tio de ninguém. Ou tia, né? Depende se é filho ou filho. Os pais vão morrer um dia. O pai e a mãe. E ele vai ficar sozinho. Só com a família dele, mas ele não vai ter ninguém mais do mesmo sangue. Então, a questão aqui dele ter uma filha só revela claramente que eles tinham algum problema, o casal tinha algum problema para gerar filhos. As pessoas tinham, nessa época, 10, 7, 8, 12, 15, 20 filhos, 18. Normalmente, 5, 8, 12. Se você olhar os filhos de Yaakov, por exemplo, só teve um filho de Yaakov que só teve um filho, que foi Dan. Dan só teve um filho, um único filho. Isso mostra claramente que tratava-se de algum problema, né? Tem pessoas que têm dificuldades de engravidam até, mas têm dificuldades de engravidar, né? Aqui pode ser um caso. E a única filha dele estava à morte, estava já morrendo, estava à beira da morte. Que situação, né? 12 anos. 12 anos. Justamente quando se chega no período de Bat Mitzvah, filha do mandamento. Estando Yeshua a caminho, Yeshua, logo, tudo bem, vamos lá. Estando Yeshua a caminho na casa dele, na casa de Yair, a multidão o comprimia, o apertava. Muita gente, muita gente. Muita gente já tinha ouvido falar e já tinha visto muitos sinais e maravilhas. Apesar que ele sempre falava com as pessoas, não conte a ninguém, mas não tinha jeito, as pessoas falavam. O povo tem a língua muito solta, muito grande. Ele sempre dizia, não conte a ninguém, não fale, mas o povo não tinha jeito, falava mesmo. E aí todo mundo vinha querer alguma coisa. Muitas pessoas doentes, principalmente nesse período do primeiro século, em que a ocupação romana era terrível, né? E as pessoas, na maioria das vezes, por causa do psicológico, que é você viver na sua terra, mas ao mesmo tempo não ser dono de nada, ter que prestar contas aos estrangeiros, as pessoas já viviam já com os nervos à flor da pele, e por isso muitos ficavam doentes. A maioria das doenças que as pessoas têm, até os dias de hoje, começa na mente, no psicológico. As pessoas ficam deprimidas, ansiosas. E o que é que ocasiona isso aí? O que é que vai ocasionar depois? Qual a consequência disso? Doenças. Nessa época, as pessoas eram muito doentes. Porque tudo começava na mente, na cabeça. E era uma vida de opressão total. Estava ali, nesse mesmo momento, verso 43, estava ali certa mulher que havia, presta atenção, 12 anos. Olha como as histórias são conectadas. 12 anos também. Veja, essa mulher, essa menina, que não sabemos o nome, essa menina aqui, a filha de Iair,
Ela tinha 12 anos que tinha nascido. Você imagina a alegria dessa família, né? Não sabemos quanto tempo, qual a idade dos pais, né? Mas eu acredito que tenha sido muita alegria para eles terem conseguido um filho. E, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, na mesma nação, no mesmo povo, também, nesses 12 anos, enquanto uma família se alegrou por 12 anos, aqui nós temos uma mulher que, por 12 anos, nesse mesmo período, vivia uma vida totalmente degradada. Sem dignidade alguma, porque essa mulher tinha 12 anos sofrendo de hemorragia, ou seja, fluxo de sangue. Ela gastou, lá no livro de Marcos, diz que ela gastou muito dinheiro com médicos. Eu acredito que ela tenha ouvido muitas pessoas dizer, olha, sabe o que é bom para isso aí? É isso, faça isso que é bom. Ela deve ter seguido muitas simpatias até que as pessoas falam, coloca isso, coloca aquilo, faz isso, faz aquilo. Coloca a vassoura de cabeça para baixo. Quando a pessoa está doente, está num estado desse, qualquer coisa que alguém diga, ela faz. Ela quer se ver livre dessa doença terrível. Eu imagino, eu fico pensando nessas coisas. A questão é que ninguém conseguia curar ela. Ninguém, nenhum médico, nenhum tratamento. Ela tentou de tudo, não conseguia. Você imagina uma pessoa dessa, ela perdeu totalmente a dignidade. Ela não podia ir nos lugares. Ela não podia estar no meio. Ela não podia, por exemplo, celebrar uma festa em meio às pessoas. Não podia, não podia. Por 12 anos não pôde celebrar uma festa, não pôde ir numa sinagoga. Ela não pôde ir na sinagoga, ela não pôde ouvir uma porção da Torá, não pôde sentar ali com as mulheres e ouvir a porção da Torá, não pôde. Não pôde ir ali celebrar uma festa, celebrar a peça, celebrar... Não pôde. Porque ela tinha um fluxo de sangue que não parava. Você imagina que situação terrível. Que vergonha que ela passava, quantas coisas não deve ter passado nesses 12 anos na cabeça dessa mulher? Quantas esperanças ela teve, quantas esperanças foram frustradas, todas elas, porque nada dava certo. Até que um dia ela ouviu falar de Yeshua. E aí ela tomou coragem, chegou por detrás dele, talvez até disfarçada, coberta o cabelo e tudo, para as pessoas não perceberem que era ela. Ela tomou coragem, chegou por detrás dele e tocou na tzitzit. Tzitzit. Do seu manto, da sua roupa, do seu manto. Tzitzit. São 4 pontos, são 4 pontas, quatro tzitziot, nas 4 pontas da roupa. Uma roupa sem costura. Aquela que os soldados romanos dividiram. Nas 4 pontas, lançaram sorte, né? Jogaram dados, sortearam, sei lá. São 4. Eu estou usando agora uma. Cada parte da tzitzit, há um estudo no nosso canal que fala da tzitzit, tá? Se você tiver interesse, você vai ver, tá bem explicadinho. Cada uma das tzitziot, você vai ver que são 8 fios cada uma. 8 fios, que o 8 é o número do Eterno. Da Torá também, do Mashiach. Em todos eles tem 8.
E todos os nós que são dados e as voltas que são dadas, somando tudo, dá 613, que são os 613 mandamentos. Isso porque o Eterno ordenou no livro de Bamidba, Números, no final do capítulo 13, não é isso? No final do capítulo 13 ou do capítulo 14? Agora me deu um branco. Já digo a vocês aqui. Não, é do capítulo 15. Capítulo 15, verso 32 em diante. O tzitzit não é uma tradição. O tzitzit é um mandamento da Torá. O Eterno mandou fazer. É um mandamento, não é tradição, não. O kippá é uma tradição, não é um mandamento. Mas o tzitzit é um mandamento. O tzitzit é um mandamento. O mandamento do Eterno para que os homens se lembrassem dos mandamentos de Adonai. Eles servem justamente para isso. Você anda com eles e você sempre se lembra, porque eles estão sempre com você. Você se lembra dos mandamentos. Por que as mulheres não precisam usar o tzitzit? Por que as mulheres não foi ordenado as mulheres usarem? Porque as mulheres elas não se esquecem. Os homens se esquecem. Os homens são cabeça dura. As mulheres, como diz o Talmud, as mulheres têm uma elevação um pouco acima dos homens. São mais espertas que os homens também, não são as mulheres? As mulheres têm uma forma de nos levar que é impressionante. Veja só. Olha o que essa mulher pensou. Eu vou tocar no tzitzit dele. Ou seja, tocou na parte que simboliza os mandamentos. Ela conhecia, gente. Veja, uma mulher com fluxo de sangue, ela sabia de Vaikra, que acabamos de ler, Levítico, capítulo 15, de cor e salteado. Você imagina quantas vezes essa mulher leu esse texto? Com todos os detalhes, porque fala exclusivamente de uma situação idêntica dela. Então, ela leu várias, ela sabia de tudo sobre esse texto, ela sabia que ela não podia tocar em ninguém, ela sabia que ela não podia ir no meio da multidão, ela sabia que ela não podia ir no lugar público, senão todo mundo ali ia ficar impuro. Ela sabia de tudo isso, só que ela estava desesperada. Mas veja no que ela fez. Ela tocou no tzitzit, que simboliza os mandamentos. Ela disse, olha, é como se ela dissesse, não há o que eu fazer, eu estou desesperada. Agora, eu quero ser absorvida por estar descumprindo esse mandamento, mas eu estou fazendo um ato de desespero. E tocou no tzitzit. Só que quando ela toca no tzitzit, o coração dela não é o mesmo coração de usar quando tocou na arca. O coração dela não é o mesmo coração de Nadav e Avihu quando pegaram os seus incensários e colocaram o Exará, o fogo estranho, entendeu? O coração que planeja o mal. Não, o coração dela era um coração puro, íntegro. Não havia maldade. E é aí que o Eterno analisa e esquadrinha o coração humano. Porque imediatamente a hemorragia estancou. Imediatamente a hemorragia, quando tocou no tzitzit, os mandamentos, como se dissesse, eu quero muito guardar os mandamentos. Eu quero muito celebrar as festas, eu quero muito estar no meio do povo, eu quero muito fazer de sedaká, mas como eu posso fazer se eu estou numa situação tão terrível como essa? Ou seja, não tenho dignidade. Ela não tinha dignidade nenhuma, gente. As curas que Yeshua praticou nos escritos nazarenos descritos, todas elas serviram não para fazê-lo conhecido ou famoso, porque na maioria das vezes ele dizia, não falem a ninguém. Ou seja, o objetivo dele não é se tornar conhecido por causa delas, e sim devolver a dignidade à pessoa.
Aquele homem, por exemplo, que estava há 38 anos paralítico, ele devolveu a dignidade àquele homem que foi imediatamente para o templo celebrar a festa de Purim. Devolver a dignidade à pessoa. A cura não é a coisa mais importante. O mais importante é restabelecer o relacionamento com o eterno e com o próximo. A cura é um detalhe apenas. O mais importante é devolver a dignidade à pessoa. E essa mulher aqui não tinha dignidade. Não podia chegar nos lugares, não podia sentar numa mesa, não podia estar junto de ninguém. Imagina que situação terrível. Mas, primeiro, e aí, Jairo tinha chamado Yeshua para ir para a casa dele porque a filha estava morrendo. E aí chega uma outra pessoa e toma a frente. Mas não deveria primeiro atender a filha de Yair? É uma boa pergunta, né? Mas veja que essa mulher, ela não tinha mais o que perder mais. 12 anos. Você imagina o aspecto dessa mulher, né? Que 12 anos tem hemorragia. Imagine o aspecto dela. Saudável, não era. Quem tocou em mim? Perguntou Yeshua. Quando todos negaram, Shimon Kefa, conhecido como Pedro, Rabi, meu mestre, a multidão cerca e o empurra. Todo mundo te tocou. O povo está te empurrando. Todo mundo te tocou. Como é que a gente vai saber que ele tocou? Mas Yeshua disse: alguém tocou em mim porque eu senti sair o poder, a virtude. Eu senti. Isso a mulher precisava confessar, né? Precisava ter coragem. Porque se ela não confessasse, ninguém ia saber essa história. Nem nós que estamos lendo agora. Percebendo que não conseguiria passar despercebida, a mulher veio tremendo de medo, porque ela tinha feito uma coisa errada, de tocar em alguém com fluxo de sangue. Mas a vida vem em primeiro lugar. A mulher veio tremendo de medo e se prostrou aos pés dele, na presença de todos, contou por que tocara nele e como fora instantaneamente curada. Ele disse: filha, sua confiança a salvou. Ler le shalom. Vá em busca da plenitude. Ler le shalom. Essa mesma fala de Yeshua aqui é exatamente a mesma fala de Itró, o sogro de Moshe. Quando Moshe foi a ele e disse: olha, eu preciso voltar lá para o Egito, eu preciso voltar para o meu povo. Tem 40 anos eu aqui, é uma vida muito boa, eu gosto demais de estar aqui com o senhor, eu gosto demais, sou bem tratado, mas eu preciso voltar. E Tro simplesmente disse para Moshe: ler le shalom. Vá em busca da plenitude. Ler, vá, siga, le shalom, para plenitude. Que foi traduzido como paz, né? Mas plenitude, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria, felicidade. 7 significados. Paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade. Claro que tudo isso só pode vir do Eterno, de Adonai. Então, ela foi corajosa, ela foi a pessoa certa e ela tocou no lugar certo, nos mandamentos. Nos mandamentos. É exatamente isso que nós devemos fazer. Nas mitzvot, nos mandamentos. É uma história
maravilhosa. Mas vamos continuar lendo, apesar que a história aqui acabou sobre ela, sobre o fluxo de sangue, mas vamos continuar lendo, porque é lindíssimo o decorrer da história. Vamos voltar para o começo, para a história de Iair, de Jairo, que a sua menina estava a ponto de morrer, e ele, desesperado, também tinha ouvido falar de Yeshua. Essa moça, que não sabemos, essa senhora, que não sabemos o nome dela, que tinha 12 anos com fluxo de sangue, ela ouviu falar de Yeshua, ela foi até Yeshua e ela tocou em Yeshua. Então, nós observamos como está na Paraxá, Tazria, a Paraxá diz que uma pessoa afligida por Tsaraat, ela deveria ser, quando fizesse o sacrifício para ser purificada, o sangue deveria ser passado no lóbulo da orelha, na mão, no dedo e na ponta do pé. Orelha, mão e pé. Orelha, o que ouvimos, a mão, o que fazemos, e o pé, por onde andamos. Se você observar essa história, tanto Yair, como também principalmente a mulher do fluxo de sangue, os 3 pontos, ela ouviu falar de Yeshua, ela foi até Yeshua, ela ouviu a orelha, ela foi até Yeshua, os pés, e ela tocou no tzitzit, as mãos. Os três detalhes que aparecem na porção Tazria. Tazria ou Metsorá? Agora eu fiquei nessa dúvida. Deixa eu ver para vocês aqui. É Tazria ou Metsorá? É Metsorá, capítulo 14, verso 14. O sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porá no lóbulo da orelha direita da pessoa a ser purificada, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Capítulo 14, verso 14. Orelha, mão e pé. Muito bem. Vamos voltar aqui para a história de Iair. Iair. Vamos lá. Enquanto Yeshua ainda estava falando com ela, né? Despedindo ela, com todo carinho e amor, e as pessoas ali maravilhadas com aquilo, chegou um homem da casa do líder da sinagoga. Chegou um homem, um servo do líder da sinagoga. Ou algum parente, ou algum vizinho. Mas aqui fala que era um homem da casa. Então era alguém que servia ele dentro de casa. Sua filha deu a ele a pior notícia de todas. Que notícia terrível. Se coloque no lugar desse homem. É o que chamamos de empatia, né? Colocar no lugar do outro. Para tentar sentir o que o outro sente, para tentar entender o outro. Isso é muito bom. Isso é que a Torá nos ensina. Sua filha morreu. Se coloque no lugar dele, única filha, 12 anos, justamente no período da maioridade, quando ela ia começar agora, né? Passou pelo Bat Mitzvah. Claro que na época ainda não se tinha estabelecido essa tradição, mas ela chegou nesse período 12 anos. 12 anos e a mulher de fluxo de sangue também 12 anos. Isso é bem interessante. Sua filha morreu. Que notícia terrível, né? A esperança que ele tinha que Yeshua pudesse fazer alguma coisa, acabou, que a menina morreu. Não incomode mais o mestre, não incomode mais o rabi, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, ia fazer exatamente isso. Não ia mais incomodar, ia voltar para casa arrasado e procurar saber do velório, do enterro, tudo isso.
Imagine a mãe da menina que estava lá, arrasada. Ouvindo isso, Yeshua disse a Yair, não tenha medo. Mantenha confiança. E ela será curada. Não tenha medo. Não se preocupe. Confie. Confie. Quando chegou a casa, Yeshua não deixou ninguém entrar com ele, exceto Shimon Kefa, ainda bem, né, que entrou Shimon Kefa, Yohanan e Yaakov, porque assim, quem é que ia poder contar a história, né? Shimon Kefa, Yohanan, Yaakov e os pais da criança, o pai e a mãe. O pai a gente sabe o nome, Yair. Enquanto isso, todo o povo lamentava e chorava por ela. O povo já estava lá chorando, se lamentando, os vizinhos, alguns parentes, talvez. Yeshua disse: não chorem, ela não morreu, ela está dormindo. Todos zombaram dele, pois sabiam, tinham certeza que ela estava morta. Claro que foram lá, pegaram nela, sentiu que ela estava gelada, que ela já não respirava. As pessoas perceberam que ela tinha certeza que ela estava morta. Por isso zombaram, porque acharam que Yeshua ainda não tinha visto isso. Pelo fato dela estar com os olhos fechados, ela estava dormindo. Zombaram dele. Entendeu por que essas pessoas não entraram? Porque só vê realmente as coisas do eterno, só presencia os milagres, só realmente recebe as instruções do eterno de forma cristalina aqueles que se sentam aos seus pés e comem da sua mão a instrução. Os arrogantes, aqueles que se acham superiores, esses não recebem nada do eterno. Adonai não ensina nenhuma letra. Eles aprendem por si mesmo. E desenvolvem os seus próprios ensinos. Ensinos esses que não restauram ninguém, mesmo que use a Escritura. O ensino verdadeiro vem de Adonai, vem do Eterno. Esse restaura a alma. E esse ensino só vem para o contrito de coração, para aquele que abre o seu coração para o Eterno. O humilde, esse recebe do Eterno. Mas um arrogante, ele lê a mesma coisa, ele pode ter até mais conhecimento, inteligência, pode ser mais estudado, mas ele lê a mesma coisa do que o humilde e ele não consegue entender como o humilde entende. Mas ele pegou pela mão e disse: menininha. No livro de Marcos traz uma expressão aramaica que diz talita cumi. É aramaico, porque cumi vem do hebraico cum, levantar-se, se reerguer. Menininha, e talitá quer dizer isso, menininha. Mocinha, talitá. Não é o nome dela não, viu? É expressão. Gente que pensa que o nome da menina é Talita, mas não é o nome da menina, é uma expressão, quer dizer menininha, em aramaico. Cumi, levante-se, vem de cum, hebraico, que quer dizer ressurgir. É a mesma palavra para ressuscitar, né? Se levantar. Pronto, se levantar. E o fôlego de vida voltou. O mover, que é a palavra ruach, fôlego de vida, voltou para ela. Ela se levantou imediatamente e ele lhes ordenou, Yeshua ordenou aos pais que dessem ela de comer. Alimento para ela. Os pais da menina ficaram maravilhados.
Baruch Hashem. Você imagina você presenciar uma coisa dessa? Mas, preste atenção nisso aqui. Mas é difícil, né? É muito difícil, mas ele lhes ordenou não contar a ninguém o que tinha acontecido. Mas por que Yeshua falava assim? Porque ele não queria ser conhecido pelos milagres, e sim pelo ensino. Teve um dia que ele disse, milagre nenhum vai acontecer hoje, é apenas o sinal de Ioná, de Jonas. E qual foi o sinal de Ioná? Ioná fez algum sinal, Jonas fez algum sinal, quando passou por Nínive, algum sinal, alguma maravilha ele fez para o povo se arrepender? Não. Apenas disse, em 3 dias, o Eterno irá destruir essa cidade. Alguma coisa assim. O Eterno vai destruir essa cidade. A iniquidade de vocês chegou ao nível máximo. E o povo se arrependeu. O povo se arrependeu. Foi um Yom Kippur. Tanto que nós lemos o livro de Ioná no Yom Kippur. Eles fizeram jejum, até os animais foram impedidos de comer ou beber alguma coisa. Eles se vestiram de pano de saco, de cinza, se humilharam e se arrependeram. E o Eterno não destruiu a cidade, porque houve arrependimento. Então, o motivo de Yeshua sempre dizer não conte a ninguém, porque ele não queria ser conhecido pelos milagres. Infelizmente, a maioria das pessoas só o conhece, ou quando olham para ele, só se lembram dos milagres e maravilhas, como se fosse a coisa mais importante. O mais importante são as palavras que ele nos ensinou. E é o que é desprezado pelas pessoas. As pessoas de hoje são exatamente iguais a muitas do primeiro século. Quando ele disse, hoje não vai ter milagre nenhum, não vai ter multiplicação de pães, de peixe, tal. Os pães não vão, vocês não vão. As pessoas foram embora. Só ficaram os talmidim, os discípulos. E Yeshua disse, vocês também não vão embora, não? Shimon Kefa disse, para onde nós iremos se só tu tem as palavras da vida eterna? Ou seja, nós estamos interessados nas palavras, nos ensinamentos, nas parábolas, que são difíceis de entender, mas Yeshua sempre, com todo o amor, explicava aos talmidim as parábolas, que ninguém entendia as parábolas. Só depois eles perguntam, o que significa essas parábolas? Ele explicava. Que era para as pessoas pensarem mesmo. Era como uma prova. Pensa bem aí, rumina. É uma história lindíssima, não é verdade? Vamos para mais histórias conectadas. Vaikra, capítulo 14, verso 2 e verso 3. Conectada a Matitiahu 8, verso 1 ao verso 4. Depois também, nós queremos ver rapidamente 2 Reis, capítulo 5. Se der tempo. Mas vamos fazer de tudo para dar tempo, porque é muito interessante. Vaikra, capítulo 14, Levítico, capítulo 14, verso 1 ao verso 3. Abençoado sejas tu, Adonai, nosso Elohim. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Maravilhoso é o teu nome para sempre. Adonai disse a Moshe, este será o ensino concernente à pessoa afligida com Tsaraat, ou seja, Metsorá. Metsorá, como eu falei pela manhã, vem da palavra motzirá, que quer dizer o que faz o mal sair da boca. Não, são palavras exatamente da mesma forma escrita. Motzirá. Mentsadik resh ain. E Metsorá também. Mem tsadik resh ain. O final dela, resh e ain, ra, quer dizer o mal. Este é o ensino. Ela será levada ao sacerdote, e o sacerdote sairá do acampamento e a examinará ali. Tem que ser assim, viu? Quando a pessoa pensa, olha, eu já estou bem, eu já estou bom da Tsaraat, ele não pode voltar ao convívio das pessoas sem antes ir ao sacerdote. Bom, o sacerdote é quem vai dizer se ela realmente está boa ou não. Agora veja essa história conectada, sensacional,
no livro de Matitiarro, Mateus, capítulo 8, verso 1. Depois de Yeshua ter descido do monte, grandes multidões o seguiram. Então, um homem afligido com Tsaraat, né, Metzorá, que as traduções trazem leproso, não é bom essa tradução para você não associar com lepra essa doença. Você tem que entender o que é Tsaraat. Pela manhã nós explicamos. É diferente de lepra. Tsaraat, a pele fica branca como neve. Lepra, a pele fica escura, bem escura mesmo. São doenças diferentes. Aproximando-se, ajoelhou-se na frente dele e disse: esse ajoelhar aqui também nada tem a ver com adoração. E sim, a mesma coisa de Iair e de Yaakov. É rogando alguma coisa, pedindo, clamando, suplicando. Senhor, se você quiser, pode me purificar. Olha como ele foi sábio, né? Se você quiser, pode me... Direto, né? Ele foi direto. Sem enrolação. Oh, Senhor, estou há tanto tempo com essa doença, eu não posso ir aqui, eu não posso ir ali, eu não posso ir no mercado. Meu amigo, eu não tenho muito tempo, não. Diga logo o que você quer. Senhor, se quiser, você pode me purificar. E Yeshua também foi direto, igual a ele. Yeshua estendeu a mão, tocou e disse: eu quero, fique limpo. Bem rápido e objetivo. O tempo é curto, meu amigo. Vamos ser mais direto. Poupe-me os detalhes. Poupe-me os detalhes. O que é que você quer? Eu quero ser curado. Você quer me curar? Eu quero. Fique limpo. Imediatamente, ele ficou limpo de sua tsaraat. Em seguida, Yeshua lhe disse: olhe, presta atenção aqui novamente, ó. Tá vendo o que eu estou dizendo? Olhe, não conte isso a ninguém. Você acha que o cidadão não contou a ninguém? Claro que contou. Até a gente está sabendo disso agora. Quem consegue, gente? Quem é que consegue guardar isso para si mesmo? Ele vai contar ao filho, a esposa. Eles vão perguntar: como é que você ficou curado assim de uma hora para outra? Ele vai contar ao filho, à esposa, aos parentes, e aí vai espalhar, não tem jeito. Mas Yeshua fala: não conte a ninguém, porque, veja, a humildade de Yeshua, o objetivo dele, esse é o Mashiach verdadeiro. Ele não veio, como está no profeta Yeshayahu, para fazer rebeliões, revoltas e fazer zoada nas ruas. E fazer propaganda de si mesmo. Ele sabia que o importante, o ensino que ele trazia. E é isso que as pessoas têm que focar, no ensino dele. As curas, os milagres, andar sobre as águas, isso são bônus, são bônus. Isso é irrelevante, de acordo com as palavras que saíram da sua boca. Palavras de vida eterna. Ensinamentos que irão perdurar por toda a eternidade. E, infelizmente, as pessoas não ouvem, não escutam o que Yeshua ensinou. Não escutam. Porque foca simplesmente nos milagres, nos sinais, nos eventos, mas não escutam o que ele disse. Parem para ler por um momento. Nunca deixem de ler, por exemplo, Matitiarro 5, 6, 7. Simplesmente fantástico. Você lê ali o famoso Sermão do Monte. As pessoas não querem ouvir. Quando ele diz, por exemplo, que nem o Iud e nem um Cotes da Torá passará, por exemplo. Exemplo. Você acha que as pessoas dão ouvido a isso? Porque elas pensam, muitas pessoas pensam exatamente o contrário. Que ele veio abolir a Torá, modificar. E ele diz exatamente isso. Não vim abolir a Torá, nem mudar, nem alterar, nem um iude, nem um cote, nem um traço. Na verdade, a justiça de vocês tem que exceder a dos perushim, dos fariseus.
e a dos mestres da Torá. Senão vocês não chegarão, não alcançarão o mundo vindouro, o Olam Haba, o Malhut Hashamayim, o reino dos céus. Olhe, não conte isso a ninguém. Mas como testemunho ao povo, porque é isso que importa, gente, ó. Testemunhar ao povo. Mas testemunhar o quê? Não o milagre, viu? Testemunhar o que ensina a Torá, ó. Deixe o sacerdote examinar você e ofereça o sacrifício ordenado por Moshe. Você tem que dar testemunho ao povo da Torá, de como proceder. Seja um exemplo. Não é sair por aí, não vai sair por aí dizendo, olha, eu encontrei o Natsiri, o Nazareno, conhecido por Yeshua. Já ouviram falar? Já ouvi falar. Pronto, ele me curou. Mas Yeshua falou, não, eu não quero que você diga isso. Eu quero que você dê testemunho ao povo em relação à Torá. Como proceder. Yeshua não mudou nenhuma vírgula. Vá ao sacerdote, é o que está escrito aqui em cima. Ela será levada ao sacerdote. E o sacerdote vai examinar e vai dizer, não, você está limpo, não há mais nenhum sinal de tsaraat, você pode voltar ao convívio. E chegamos, assim, nessa última história de hoje, conectada também a essa porção, a essas porções, para o Hashem. Veja. Segunda Reis, capítulo 5, é uma das histórias mais conhecidas do livro de Segunda Reis. Mais conhecidas. Agora nós vamos fazer uma leitura interpretativa, uma leitura interpretada, de acordo com... comentando, de acordo com as porções que estamos estudando. A porção Mitsorá e a porção Tazria. Tazria e Mitsorá. Veja só. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, de Aram, era um grande homem diante do seu senhor, do rei, Naamã. E de muito respeito, porque por meio dele, o Eterno, assim diz o texto, dera livramento para Aram. Apesar que ele não tinha ligação nenhuma com o Eterno, nem o povo também de Aram. Era um povo idólatra. Mas tudo isso o Eterno fez por causa dos pecados de Israel. E era este homem valente e bravo guerreiro. Porém, afligido com Tsaraat. Verso 2. Em uma de suas incursões na terra de Israel, Aram, esse povo, levou onde hoje é a Síria, e um pouco de um território onde é o Iraque hoje também. Aram levou presa uma menina que ficou ao serviço, uma menina israelita, né? Será que tinha 12 anos? Não sei. Que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Sendo serva dela, né? Criada. E disse esta a sua senhora, tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Chorom, Samaria, Chorom. Ele o restauraria de sua tsaraat. Veja que Naamã, uma pessoa com uma doença dessa, que não podia encostar em ninguém, chegar próximo de ninguém, você já imagina, qualquer coisa que dissesse para ela fazer, ela faria. Inclusive isso aqui. Então entrou Naamã e notificou ao rei, né, ao seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 350 quilos de prata. Imagine, 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Roupa, nessa época, não existia indústria de roupa, gente.
Não existia. As roupas eram feitas todas à mão e praticamente elas eram como as mulheres gostam, né? Como as mulheres hoje gostam. As roupas eram, cada uma era uma roupa diferente da outra, não existia uma roupa igual, né? Então a pessoa fazia roupa sob medida, ou era uma roupa que só aquela pessoa tinha. Não existia uma indústria que fabricava 1.000 peças, 2.000 peças daquela. E aí as mulheres na época gostavam, porque jamais ia chegar numa festa e ia ter o desprazer de ter uma outra mulher. Mulher que tem esse problema, né? Homem não tem, não. A mulher tem isso. Chegar numa festa e estar com a mesma roupa da outra. Tem mulheres que vão embora para casa, ficam chateadas. Porque está com a mesma roupa. E aí vai passar vergonha. Não, é assim, mulher tem essa coisa mesmo. Alguns homens também. E tem algumas mulheres que não têm essas bobagens, né? Então, vamos lá. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures de sua tsaraate. Sucedeu o quê? Lendo o rei de Israel a carta, rasgou as vestes e disse: sou eu Elohim para matar e vivificar? Para que este envie a mim para eu restaurar um homem da sua tsaraate? Notem, peço-vos, e vejam que ele busca uma ocasião para se desentender comigo, para fazer guerra, né? Sucedeu, porém, que, ouvindo Elisha, homem de Elohim, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, Elisha, o profeta, que sucedeu Eliarro Hanavi, Elisha, Eliseu, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com suas carruagens. Você imagina a pompa desse homem, né? Com todo aquele 350 quilos de prata, 70 e tantos quilos de ouro, 10 peças de roupas exclusivas. Isso aí, muito obrigado. Vamos lá. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, com suas carruagens, parou na porta da casa de Elisha, do profeta. Elisha nem foi lá falar com ele. Então Elisha lhe mandou um mensageiro, malar em hebraico, que é também a mesma palavra para anjo, mensageiro, malar, dizendo: vai e banhe-se 7 vezes no Iardém, no Jordão, e tua pele será restaurada, e ficarás limpo como antes. Porém, Naamã muito se indignou, ficou chateado, revoltado, e falou, né? Por que ele tinha de tsaraate, né? Porque ele falava mal de todo mundo. Olha aí, ó. Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, se colocará em pé, invocará o nome do Eterno, seu Elohim, Adonai, seu Elohim, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará Tsaraate. Não são, porventura, Amaná e Parpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então você percebe por que esse homem, que apesar de poderoso, ele tinha de tsaraate, porque ele falava mal das coisas. Ele falava mal de todo mundo, inclusive do povo de Israel e das coisas de Israel. E veja só o que ele disse: eu não poderia me banhar lá na minha terra, não, 7 vezes. Tem que ser como ele está falando. É exatamente como as pessoas, hoje em dia, e sempre foram assim, ao longo de toda a história, as pessoas não querem se submeter aos mandamentos da Torá, não querem se submeter aos mandamentos do Eterno, e dizem: eu não posso fazer assim, 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 não.
Eu não posso fazer assim, 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 não. Eu não posso, em vez de guardar o Shabat, guardar o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta. Não é melhor guardar o domingo, ou guardar a segunda, ou guardar a sexta-feira? É assim que as pessoas fazem até hoje, e sempre fizeram. Porque não querem se submeter, não querem, não são humildes o suficiente para se submeter ao Eterno, aos seus mandamentos. E por isso, por causa disso, perdem muitas coisas. Por causa da arrogância, da prepotência, se afasta de Adonai. Porque o arrogante, ele se afasta do Eterno, mas o humilde, ele se aproxima de Adonai. Só se aproxima do Eterno com humildade. Eu quero mostrar a vocês essa linda imagem. Olha que imagem fantástica vocês estão vendo aí, que é justamente a nascente do Iardém, do Jordão. A palavra Iardém, Jordão, Iardém, vem da palavra Iered. Iered quer dizer descer. Dessa palavra que vem o nome do rio, Iardém. Iardém, o que desce. Porque essas águas lindas que vocês estão vendo aqui, transparentes, maravilhosas, elas são do degelo do Monte Hermon, que está bem acima. Ele, no inverno, fica coberto de neve, e quando começa a primavera, começa a haver o degelo, e aí vai descongelando aquela neve que foi acumulada, e numa velocidade incrível, porque é muito alto, ele desce, e desce de uma forma muito veloz, e vai se espalhando por todo Israel, até chegar no deserto da Judéia, terminando o seu curso num lago chamado de Águas Salgadas, chamado Yam HaMelach, Mar do Sal. É o Mar Morto, o famoso Mar Morto. O Iardém é simplesmente fantástico. E o rei Davi, num lindo salmo, ele diz: Ine matov manaim shevet achim gam yachad. Ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos estejam juntos, estejam em união. E aí ele cita o óleo que escorre, né, pela barba de Aharon, quando ele está lá no Mishkan, no tabernáculo, e o povo se alegra com aquilo, o óleo precioso, com todos aqueles ingredientes da unção, né, para o sumo sacerdote, e o povo se alegra com aquilo, porque ali é um símbolo da santidade, da presença do Eterno. Mas ele fala também das águas que descem do Hermon, exatamente isso aqui. É tão maravilhoso isso, quanto os irmãos viverem em união. Veja como são lindas essas águas. Esse lugar é divisa com a Síria. São águas assim, transparentes, lindíssimas. Divisa com a Síria, onde o próprio Naamã está falando. Esse local era, no passado, considerado Síria. Aram. Era uma parte de Aram. Tanto é que nesse local aí, próximo desse local que vocês estão vendo aí, é onde estão os templos pagãos que foi feito por Herodes Filipe em homenagem a Augusto César. Vários templos pagãos. Cesareia de Filipe, esse lugar aí. Um lugar lindíssimo. As águas transparentes. E as águas do outro lado, da Síria, realmente, os rios são transparentes, lindíssimos, como isso aí que você está vendo. Esse rio, ele vai descendo e chega até o lago mais famoso do mundo, o chamado Mar da Galileia, que é um lago, o Kinneret. São essas águas que enchem o Kinneret e continuam o seu curso, levando vida a todo Israel, até terminar no deserto da Judéia. Só que quando essas águas que vocês estão vendo lindíssimas aqui, é uma coisa fantástica. Abençoada é a pessoa que consegue chegar nesse lugar e contempla isso ao vivo. É uma coisa fantástica. Eu não deixo jamais, quando eu vou a Israel, eu a ideia de não ir a esse lugar não passa pela minha cabeça. Só se o Eterno não permitir, mas
Eu tenho que ir nesse lugar. É uma maravilha. É a presença do Eterno, literalmente. Porque isso aí é obra de Adonai, não é obra do ser humano. Agora, esse mesmo rio, que é lindíssimo, vocês estão vendo aí, coloquei uma outra imagem, é o mesmo rio. Só que aqui está no deserto da Judéia. Esse rio, essa água transparente, quando chega no deserto da Judéia, ele pega toda a areia do deserto e as águas ficam dessa cor aí que vocês estão vendo. Uma água barrenta, escura. Um rio feio cá entre nós é feio mesmo. Veja ele mais aberto. Olha eu. Olha esse rio. Olha esse aqui. Ó. Mesma coisa, ó. Tá vendo? Tá vendo como as águas são barrentas? Escuras. Totalmente diferente. Isso aqui. Então, eu quero que vocês entendam o que Naamã estava falando. Naamã falou, eu não vou entrar nessa água. É muita humilhação. Eu não poderia entrar lá em cima, não poderia entrar, por exemplo, aqui. Eu tenho que entrar aqui. Gente, esse lugar é muito especial. Você vê o tamanho de uma margem à outra do Iardém, como é pequeno, tá vendo? Como é um riozinho. É um riozinho. Mas existe rio mais famoso que o Jordão na Terra? Hã? Existe? Mais famoso que o Jordão? Em todas as épocas da história, existe um rio mais famoso que o Jordão? Não existe. Não existe. O Rio Jordão é o rio mais famoso da Terra. Mas veja como ele é pequeno. E nesse lugar aqui, como esse lugar é feio. Mas, gente, esse lugar que vocês estão vendo, prestem bastante atenção. Esse lugar aqui que vocês estão vendo, de um lado é Israel, aqui é Israel, e aqui a Jordânia. No meio aqui, no meio, não está dando para ver agora, mas no meio aqui tem como uma raia de piscina, como uma raia de piscina mesmo, fica flutuando, que marca justamente o limite dos territórios, no meio do rio. Aqui é Jordânia, aqui é Israel. É impressionante a proximidade dos dois nesse lugar. Só para você se lembrar, apesar desse lugar ser feio aos olhos humanos, mas o Eterno escolheu o lugar mais feio do Iardém, quando o Jordão está com a água bem escura, para nesse lugar realizar os maiores sinais e maravilhas que o rio já viu. Não foi lá no começo que vocês viram o lugar bonito, foi aqui. Porque de uma margem à outra foi onde o povo de Israel atravessou para o Hashem. Com Yehoshua, eles estavam nas planícies de Moabe, do outro lado, nas planícies de Moabe, e atravessaram. Veja, a travessia do Jordão é só isso aqui, ó. Bem pouquinho. Mas foi isso mesmo que aconteceu. Eles atravessaram em seco, porque as águas ficaram de um lado ao outro. Nesse mesmo local, porque aí é onde eram as planícies de Moabe, justamente aí, e do outro lado é Jericó está do outro lado. Nesse mesmo local aí, foi onde também o profeta Eliarro, com a capa, ele bateu nessas águas, e as águas se abriram de um lado ao outro, e ele passou. Depois ele bateu de novo com o seu manto, e as águas se fecharam, a sua capa. Nesse mesmo lugar, Elisha, esse mesmo profeta aí, que mandou ele se banhar nesse rio aí 7 vezes, discípulos de profetas estavam cortando madeira aí próximo da margem do rio, pediram o machado emprestado, e o cabo quebrou, e o machado, aquele ferro, caiu nesse rio. Agora eu quero que vocês imaginem isso. Como a pessoa vai ver o machado
Se fosse o rio do começo, lá do norte de Israel, mesmo rio, lá no norte, dá para ver, porque a água é transparente, mas aqui não dá para ver nada. E Elisha pediu para mostrar aonde foi que o machado caiu. Aí mostraram o lugar. Ele foi, colocou um pau, e está escrito, seu cajado, né? Não lembro agora, está escrito que o ferro do machado flutuou para o Hashem, e eles puderam pegar. Nesse mesmo lugar, nesse mesmo local, muito tempo depois, é o deserto da Judéia, onde Ohanan, Ramat-Bilo ia aí, e é esse lugar que fazia as imersões, chamando o povo ao arrependimento, a techuvá, inclusive o próprio Yeshua. Foi aí que ele fez a imersão, aí nesse lugar. Aqui, ali, nessa parte aí, de frente para Jericó, no deserto da Judéia. Então, é um lugar significativo. Mas Naamã falou, não, nesse lugar não dá. No texto diz que o rio estava transbordando, ou seja, Berg dizendo, o texto diz que o rio estava transbordando, ou seja, estava acontecendo o degelo dos montes. Acho que a margem estava bem mais larga, claro. E existem alguns períodos em Israel que o rio fica um pouco, realmente. Inclusive, até uma foto dessa parte aqui que vocês estão vendo aqui, essas escadarias aqui, tá vendo? A água tá mais ou menos aqui, ó, em determinadas épocas, em determinados períodos. Não é uma vez no ano que acontece, não. Isso acontece de 10 em 10 anos, de 15 em 15 anos, de 20 em 20 anos. Depende muito de como foi o inverno. Se foi muito rigoroso, aí tem muita água. A ponto que até aqui, mais ou menos, a água, eu já vi, a água está mais ou menos aqui essa palmeira aqui. Então fica bem. Mas não é muita coisa, não. Não é. O Iardense sempre foi um rio pequeno mesmo, de margem a margem, pequeno. As coisas do Eterno são simples, sabe? A gente imagina que seja uma coisa de outro planeta, não, uma coisa absurda, uma coisa. Quando a gente lê os textos, a gente imagina o Jordão, um rio imponente, mas não é bem assim. As coisas do Eterno são simples, porque ele confunde a cabeça dos poderosos, né, como está no texto. Então, normalmente o Iardém fica assim, como vocês estão vendo aí. Isso é normalmente. É um rio bem simples e a água nesse lugar é bem barrenta, bem escura. E você entende o motivo do Naamã, né? Ele não queria, o orgulho dele não deixou ele se banhar aí. E aí que vem o texto. Então chegaram-se a ele os servos e falaram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura tu não irias fazer para ficar curado? Quanto mais te dizendo, vai ali, lava-te e ficarás purificado? Por que não faz isso? Uma coisa simples dessa. Exatamente isso. Os mandamentos da Torá são tão simples, e as pessoas fazem um estardalhaço, como se fosse uma coisa absurda, de outro planeta, de outro mundo, inalcançável, inatingível. O Eterno está pedindo uma coisa tão simples. Existem coisas que vocês fazem que o Eterno nem exige, que são tão complicadas, que vocês fazem. Agora, o que o Eterno pede, que é tão simples, vocês não querem fazer. É o orgulho do ser humano. Então, veja, o servo salvou ele. Porque se ele não desse ouvidos ao que o servo falou, ainda bem que foi um servo, um escravo, uma pessoa né? Com certeza ele tinha que servir por obrigação a ele. Ele não servia por amor, não, era obrigado, era escravo dele. Então precisou uma pessoa mais humilde verificar essas coisas, porque só o humilde vê. Só o humilde entende. Só o humilde entende essas coisas. O arrogante como Naamã, ele não entende, não. Mas o servo de Naamã entendeu e
com muito jeitinho, ensinou a ele. Ele falou, é verdade. Desceu, é interessante esse termo, né? Yered, que é exatamente o significado do Rio Jordão. Yered, Yarden, o que desce. Ele desceu da sua carruagem, mas não só da sua carruagem, do seu orgulho, da sua arrogância, da sua prepotência, falando mal o tempo todo das coisas de Israel, do povo de Israel. Ele desceu, né? E mergulhou no Iardém 7 vezes, conforme a palavra do homem de Elohim. Nem 6, nem 5, tem que ser 7. Na 7ª vez, que é o símbolo da plenitude, a pele dele se tornou como a pele de um menino, limpa, pura, como de um menino. Ele ficou limpo, ficou puro. Então voltou ao homem de Elohim, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse, eis que tenho conhecido, eis que eu agora sei, eu conheci agora, que em toda a terra não há Elohim, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse, vive Adonai, assim como vive o Eterno, em cuja presença eu estou, eu não tomarei nada, não quero nada. Porque essas coisas não se pagam. Não se paga, né? Não se pode pagar pelo mover do Eterno, não. Essas coisas não se pagam, não. Não tem dinheiro que pague isso, não. E insistiu. Naamã insistiu para que ele tomasse, mas ele recusou. Não, não quero. Isso aqui não é barganha, não, pra você querer pagar. Não, não. Quero não. Porque ele não está aqui fazendo uma tzedaká, ou ele está dando porque ele foi curado. Esse é o sentido. Ele não está levando assim, olha, eu passei aqui, eu queria te abençoar com isso aqui. Não, ele está fazendo isso em resultado de que ele ficou limpo. Não estou dizendo que o coração dele ele tinha interesse. Não, não. Com certeza, nesse momento, ele tinha gratidão. Mas ele achava que gratidão somente através de recurso, de dinheiro. Não, nada, não quero nada. Disse Naamã, seja assim. Contudo, deixe a este teu servo uma carga de terras. Terras mesmo. Vou dar para ele terras. Como 2 mulas carregadas. Terras aqui, esse Naamã, com certeza, ele tinha algumas produções de oliveira, de vinho, de frutas, alguma coisa assim. 2 mulas carregadas do que ele produzia. Porque nunca mais oferecerá a este teu servo, nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão a Adonai, o Eterno. Nisto perdoe o Eterno a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Irimom, o Deus dos arameus, para ali adorar, e ele, o rei, quando o rei entrar lá no templo de Irimom, e ele se encosta na minha mão, e eu também tenho que me encurvar na casa de Irimom. Quando assim me encurvar na casa de Irimom, nisto perdoe o Eterno a teu servo. E ele disse, presta atenção no que ele disse exatamente o que Itró falou com Moshe, o que Yeshua falou com aquela mulher que acabamos de ler. Ler shalom, vai em busca da plenitude, vai para a plenitude, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria, felicidade. E foi-se dele a uma pequena distância, ele foi embora, não deixou nada. Então Gehazi, servo de Elisha,
Gehazi, o servo de Elisha, do profeta, homem de Elohim, disse: eis que meu senhor facilitou a este Arami, o Naamã, que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Ele não pegou nada. Ele vacilou. Ele foi bobo. Veja, falando mal do próprio profeta. Falando mal do profeta. Criticando o que o profeta fez. A forma como o profeta dirigiu toda a situação com santidade, colocando sempre a santidade do Eterno em evidência, não deixando os seus próprios interesses. Qualquer um pode descarregar, meu amigo, todo o ouro e toda a prata, pode deixar aí na porta aí. Claro que aquilo poderia ajudar muita gente, mas o que ele queria era ensinar não só a Naamã, mas e também aos seus servos e a todo o povo de Aram, mas também a todos aqueles que estavam ao seu redor, que a presença, o mover do Eterno não se compra, não se vende. Dinheiro, bens materiais, que faz parte, inclusive, de um dos pilares de Nimrod, não devem ser inseridos quando há o mover do Eterno, ou o ensino de Adonai, as coisas do Todo-Poderoso. Não, não, não. Isso tem que ser descartado, deixado de lado. Tem que ser bem separado essas coisas. Isso é santidade. Separar bem o santo do profano. Se fosse em outra situação, né, em outra situação, mas é óbvio que está ligado à cura ao momento de dar as coisas lá. Claro que vai estar ligado isso aí. Isso mancharia essa história. Mas o Gehazi criticou, como muita gente poderia criticar Elisha, né, o profeta. E ele mesmo disse: hei de correr atrás dele, olha só, porém como vive Adonai, como vive o Eterno, utilizando o nome de Adonai. Que coisa terrível, né? Como as pessoas fazem, né? Utilizando ainda o nome do Eterno. Como vive Adonai, hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Gehazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo o que corria atrás dele, saltou de sua carruagem a encontrá-lo. Olha como estava humilde já esse Naamã, hein? E disse-lhe: vai tudo bem? Manishma, como você está? Mashilomcha, está tudo bem? Você está com shalom? E ele disse: tudo vai bem. Ceder, está tudo ok. Meu senhor me mandou dizer, olha só, mentindo, usando o servo do Eterno, o homem de Elohim, o profeta Elisha. Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas. E ele trouxe, inclusive, 2 jovens para atestar essa história mentirosa. Ele trouxe 2 jovens, olha, chegou 2 jovens aqui dos filhos dos profetas, da montanha de Efraim, ainda coloca vários elementos. Que mentira terrível, cheia de elementos. Seja bondoso para dar 35 quilos de prata e 2 mudas de roupa. Você pode ser bondoso a ponto de nos dar 35 quilos de prata e 2 mudas de roupa? E disse Naamã: ser servido de tomar 70 quilos de prata, pode levar o dobro. Insistiu com ele e amarrou 70 quilos de prata em 2 sacos. 35 em cada um, né? Eu acredito. Com 2 mudas de roupa, e colocou sobre os 2 dos seus jovens, os quais os levaram diante dele. E nem para esses 2 ficaram. E chegando ele à altura, a certa altura, tomou das mãos dos 2
e os depositou na casa, e despediu aqueles 2 homens, e foram embora. Aqueles não ficaram com nada. Então ele voltou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe, Elisha, de onde vem Gehazi? E disse, teu servo não foi nem a um lugar, nem a outro. Porém, ele lhe disse, porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou de sobre a sua carruagem a encontrar-te? É este o tempo para tomares prata, e tomares roupa, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas? Portanto, a Tsaraate de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele Metsorá, afligido com Tsaraate, branco como a neve. Branco como a neve. Ele falou mal. Ele usou a boca para falar mal do profeta. Ele usou a boca para mentir. Fazendo o profeta se passar por toda aquela situação. Eu nem sei o que aconteceu depois com Naamã. Se Naamã ficou sabendo que tudo era mentira, porque ele foi embora para a Síria, para Arã. Não sabemos se ele nem ficou sabendo que o que o Gehazi fez, tudo não passou de uma mentira. E ele ficou tão branco quanto a neve. Gehazi, segundo os sábios, pessoal, ele e os seus filhos, ele tinha 3 filhos, o Gehazi. O Gehazi tinha 3 filhos. E esses 3 filhos também ficaram com Tsaraate. E você vai ver a história de Gehazi e dos 3 filhos, logo depois, no próprio livro de Reis, no capítulo 7, 2 Reis, capítulo 7, a partir do verso 3, quando diz, havia 4 homens com Tsaraate no portão da cidade. Segundo os sábios, esses 4 homens, um era Gehazi e 3 eram seus filhos. E depois, eles farão algo que espiarão o pecado da Tsaraate. Quando eles usarão a boca para dar uma boa notícia ao povo de Israel. E por causa disso, eles foram limpos. Tanto que no capítulo 8 de 2 Reis, novamente Gehazi aparece na história, diante do rei. E ele não poderia estar diante do rei se ele tivesse com Tsaraate. Então aqui Gehazi já está limpo da lepra. Da Tsaraate, perdão. São histórias maravilhosas, conectadas. E é bem interessante a gente estudá-las depois que a gente estuda a Torá. Depois que a gente estuda a porção da Torá, que a gente entende todo esse ensino. Porque o que vimos, tanto na porção Tazria, como na porção Metsorá, o Eterno disse nas 2 porções, este é o ensino. Que possamos entendê-lo e praticá-lo. Porque o ensino, esse ensino, principalmente em relação a Lashon Hará, má língua, nós utilizaremos todos os momentos da nossa vida. Coloque em prática e seja muito feliz na sua vida, muito abençoado. Que o Eterno conceda a vocês uma semana abençoada. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panav elecha vichuneka. Isa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Shem Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Elohim Melech
Neeman, Elohim é Rei fiel. Ó quão bom, quão prazeroso é para os irmãos viverem juntos em harmonia. É como óleo perfumado sobre a cabeça, que escorre sobre a barba de Arão, e flui para o colarinho do seu manto. É como o orvalho do Hermon, que está sobre as montanhas de Sião, porque é ali que Adonai ordena a bênção da perpétua vida para o Hashem. Para o Hashem.
That's